Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Estamos de volta depois de algum tempo. Já quero aproveitar, agradecer a sua audiência, agradecer a sua preferência. Também pedir desculpas, né? Porque a gente acabou ficando ausente um tempo. Estou com o meu computador com problema, está no departamento médico. Vamos ver aí se consegue dar uma repaginada nele. E aí, estou fazendo a gravação aqui pela internet, né, do meu celular aqui na rádio, então a gente fica travando aquela coisa toda, e aí às vezes a gente grava, trava, aí a gente perde o tesão, porque se for para fazer mal feito, né? Enfim. Mas hoje não tenho o que fazer, hoje preciso gravar, nem que seja travando, nem que seja pixelizado, porque chegou o grande dia, gente. Chegou o grande dia. Chegou o dia que o São Paulo joga a temporada, joga o ano de 2025. São Paulo que necessita vencer por 2 gols de diferença para levar aos pênaltis ou por mais para classificar direto para as semifinais da Copa Libertadores da América diante da equipe da LDU e encarar o Palmeiras, que já está lá assistindo de camarote. A pergunta que eu faço, como você está para esse jogo? Está confiante? Eu vou ser sincero, nesse momento, eu estou confiante, desconfiado ou desconfiadamente confiante. Porque, honestamente, a gente não confia muito nesse São Paulo, mas confia que vai dar certo, que o time da LDU é muito fraco, é muito ruim, a equipe da LDU, não é verdade? São Paulo tem totais condições de avançar a próxima fase até com certa tranquilidade. Queria saber a sua opinião. Como você está para esse jogo do São Paulo? Vamos fazer o nosso pré-jogo, vamos trazer algumas novidades, algumas informações, alguns dados, enfim. Mas antes, deixa eu falar do futebol feminino. O São Paulo eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Olha o presságio, hein? 3-1. Olha o presságio, hein? As meninas do São Paulo ontem, então, eliminaram o Corinthians, avançaram à próxima fase da Copa do Brasil. 3-1. Corinthians sempre favorita, tudo, atual campeão brasileiro, aquela coisa toda. São Paulo despachou o Corinthians e segue na Copa do Brasil feminina em busca de mais um título. E a gente está torcendo para as meninas do São Paulo. Bom, parabéns para elas, viu? Parabéns para elas. Até eu achei que não ia passar, sendo bem sincero, viu? Mas deu certo, passou. Bom demais as meninas aí, fazendo o resultado que o São Paulo hoje precisa, né? Um 3-1, na teoria, coloca o São Paulo para bater pênaltis contra a LDU. Na teoria não, né? Na prática. Bom, o São Paulo que não perde no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbis, desde 2021, pela fase de grupos, perdeu para o Racing 1-0. De lá para cá, são 12 jogos no mando do São Paulo. O São Paulo não perde no Morumbis. Isso pode ser um trunfo também. Nem contra o atual campeão Botafogo nós perdemos. São Paulo tem aí uma grande oportunidade e os números estão também do lado do São Paulo. Além disso, o São Paulo prevê aí cerca de 59 a 60 mil pessoas hoje no Morumbis. O que pode atrapalhar um pouco esse número e não deixar também que o número seja maior? A torcida da LDU. A torcida da LDU tem aí destinado aos visitantes 3 mil ingressos. Porém, entretanto, todavia, a LDU solicitou apenas 500 ingressos. E aí você imagina, opa, então quer dizer que vai ter liberado aí 3 mil, 2 mil ingressos a mais para a torcida do São Paulo? Não é bem assim. Fica a questão também da segurança. E aí, para ter esses 2 mil a mais aí de torcedores do São Paulo, por exemplo, teria que os torcedores do São Paulo que comprarem essa parte entrar nos mesmos portões que a torcida da LDU. E aí a questão da segurança fica em primeiro lugar. A gente sabe como funciona hoje em dia. Então, não terá carga completa de ingressos pelo lado da LDU e o São Paulo não vai conseguir colocar a mais esse torcedor. Então vai ficar ali um espaço da visitante com 500 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai ficar um espaço grande com pouca gente, mas é a questão da segurança.
mesmo assim, deve ter aí 60 mil pessoas no Morumbi. Tendo 60 mil, já é 20 mil a mais do que o Palmeiras colocou ontem no Allianz Parque, colocou 40 mil pessoas para ver o Palmeiras sofrer, mas se classificar diante da equipe do River Plate. E eu achei que o River ia passar, hein? Ei, River Plate do caramba, viu? Oh, meu Deus do céu. Mas, enfim, São Paulo já conhece o seu adversário. O Palmeiras assiste de camarote o vencedor entre São Paulo e LDU. Eu estou de olho aqui porque eu estou com a minha cola. Hoje a pauta definida, né? A pauta definida, só falando sobre o São Paulo Futebol Clube, na verdade, a questão do time e do jogo mesmo, né? Bom, vamos entrar no provável time e também falar um pouco sobre as novidades, sejam elas boas ou ruins, que o São Paulo terá. Segundo informações do André Plihal, da ESPN, também confirmadas algumas informações pelo Alexander Vieira, o São Paulo deve ter algumas novidades. No banco de reservas, 2 jogadores devem aparecer depois de muito tempo. Um deles, depois de muito tempo mesmo. Luiz Gustavo deve estar no banco para o jogo contra a LDU. Luiz Gustavo, que teve aquele problema do tromboembolismo pulmonar, aquela coisa toda, ficou um tempo afastado, se recuperou, graças a Deus deu tudo certo e agora está liberado e deve estar no banco de reservas. Ele que, mesmo não atuando, tem sido peça importante para o São Paulo nos bastidores, ajudando o São Paulo, ajudando os jogadores, ajudando o elenco do São Paulo, sempre que possível, estando também no vestiário para fazer preleções, para dar força, aquela coisa toda. Muito importante o retorno do Luiz Gustavo. Outro que deve estar no banco de reservas é Lucas Moura. Lucas Moura deve estar no banco. Ele que é o jogador que tem sofrido aí com o seu joelho nessa temporada. É um jogador que, assim que saiu o jogo, assim que terminou o jogo lá em Quito, ele falou para pessoas próximas que ele necessitaria estar à disposição do Crespo para o jogo de logo mais contra a LDU, jogando no Morumbi. Ele sentiu, e mais do que justo, ele sentiu que necessita ajudar mais do que com as palavras, e sim estando em campo. A gente sabe da importância do Lucas Moura, a gente sabe o quanto ele é importante para o externo do São Paulo, mas ele faz muita falta mesmo no interno. Então, o Lucas Moura deve estar à disposição. E como a gente já falou aqui algumas vezes, o Lucas Moura é um jogador que, acima de tudo, tem que estar nesses jogos. Ele foi contratado para esses jogos, para essas decisões. Não adianta ter o Lucas Moura na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro para ficar lá em 7º, 8º, 6º, 5º. Eu não sei se é bem essa a ideia de ter o Lucas Moura, mas ele estará à disposição com minutagem, podemos dizer, limitada, e aí fica aquela dúvida. Começa com o Lucas Moura, coloca o Lucas Moura no segundo tempo, o que você faria? Aonde você colocaria o Lucas Moura se fosse o Hernan Crespo? Daria oportunidade para ele começar ou colocaria no segundo tempo, caso necessitasse, de repente, até de um jogador experiente para cobrar pênaltis ou para fazer aí um movimento de furar as linhas, quebrar as linhas e tentar empatar o jogo, empatar o duelo, no caso, ou até mesmo passar à frente e se classificar no tempo normal. Desculpa aí pelo travamento, tem horas que trava bastante e a gente fica muito chateado e triste, mas daqui a pouco deve normalizar esta jossa aqui, que já está me tirando a paciência. Outro jogador que se tornou uma dúvida, e aí é um pouco mais complicado, é o nosso Marcos Antônio. Por que ele é dúvida? Ele perdeu algumas sessões de treinamento durante a semana, não esteve 100% nos treinamentos, por reclamar de algumas dores. E isso pode deixar o Marcos Antônio fora do duelo de logo mais. Ainda não se sabe, ele será avaliado melhor quando chegar no estádio do Morumbi, para saber se ele vai ficar no banco ou iniciar a partida. Essa é a grande dúvida em relação
ao motorzinho do São Paulo, ao Marcos Antônio. Queria saber de você. Essa notícia eu não vou mentir, me deixou um pouco preocupado e triste. Outra notícia do São Paulo é o mistério sobre Oscar. Muita gente já colocando que o Oscar está fora, que não deve ir para o jogo. Mas tem gente dizendo que o Oscar pode ser a grande surpresa e começar o jogo até como titular. As pessoas próximas ao São Paulo não falam muito sobre essa questão. Mas ainda tem gente na expectativa, na esperança de que Oscar possa vir a ser o grande destaque, a grande surpresa dessa escalação de logo mais. A escalação que deve ter Rafael, Arboleda, Alan Franco e o Ferrarese, Bobadilha, Pablo Maia ou o próprio Marcos Antônio, Mailton e Enzo nas alas, Rodriguinho ou Oscar no meio-campo, Ferreirinha ou Dineno e Luciano. Ferreirinha ainda também é dúvida para o duelo contra a LDU. E aí o São Paulo pode ter, então, o Ruandinha. Enfim, queria saber de você como é que está a sua expectativa, como é que está o seu... como é que está a sua vontade, como é que está o seu dia para esse duelo. Eu vou ser bem sincero. A gente que vai trabalhar no jogo, né, lembrando, a partir das 6 horas da tarde, transmissão aqui no nosso canal, também no canal da Pinda Fogo, a gente fica meio tentando não ligar muito aquela coisa toda, mas de vez em quando a gente para e se pega pensando no jogo. É complicado, é difícil, a gente sabe, mas a gente tem a expectativa de que o São Paulo deve fazer uma boa partida. O time da LDU é um time bem cozi, né? Bem cozi. E a gente torce para que o São Paulo faça um bom jogo logo mais. Esse foi o nosso travado de hoje, quer dizer, vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Menos de travamento. Deixe seu placar para o jogo de hoje. Eu aposto em um 4-1 para o São Paulo. O LDU vai fazer um golzinho já na reta final, mas o São Paulo vai fazer um 4-1, sonoro 4, vai passar na boa, tá bom? Cuidem-se todos. Um excelente quinta-feira, um excelente jogo. A gente se fala na próxima. Obrigado, gente. Mais uma vez, perdão, desculpa e obrigado. Tchau.